Eu vou falar sobre fé nesta manhã. Fé é a porta para o sobrenatural. Você adentra no sobrenatural, saia do material, do natural, e entra na esfera sobrenatural, que é a esfera do Espírito Santo de Deus, através da fé. A fé é o portal, a fé é a porta. A fé, ela faz você crer no incrível. Ela faz você ver o invisível e realizar o impossível. Amém? Você pode repetir comigo? A fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Vocês entendem como é uma dimensão diferente? Além, a mais, né, daquilo que acontece no natural. Através da fé, em primeiro lugar, nós nos apropriamos da salvação em Cristo Jesus. Isso parece tão simples para nós que cremos, mas não é tão simples para o mundo. Com exceção da religião cristã, todas as outras religiões, a gente recebe a salvação das nossas almas e a vida eterna através de sacrifícios. Até algumas vertentes do cristianismo creem que nós temos que nos esforçar e não pecar e fazer uma série de obras para que possamos alcançar a salvação. Mas a palavra de Deus, lá em Efésios 2:8, diz que nós somos salvos pela graça. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, a graça de Deus, mas é dom de Deus. Amém? Nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela manifestação de Deus através de Cristo Jesus, se dando por nós na cruz. E quando nós cremos nessa realização de sacrifício, no nosso lugar, nós somos salvos. Não precisamos fazer nada. Deus faz tudo quanto à nossa salvação. Deus manda Jesus, Jesus se sacrifica por nós e através da fé, crendo, nós nos apropriamos. Então a salvação não é algo que façamos, mas Deus fez por nós. Mas o que nos dá acesso à salvação é a fé neste sacrifício, nessa obra de resgate de Deus na nossa vida. Em João 1,12, a palavra diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, quem? Aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Vira para a pessoa do seu lado, é você? Essa que crê? Essa pessoa que crê. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Jesus, através de Jesus, quando cremos no nome de Jesus, fomos adotados como filhos. Não é? Deus fez Adão e Eva, e quando eles se separaram da presença do Senhor através da desobediência, eles se afastaram de Deus. Tiveram seus espíritos mortificados pelo pecado. Mas através de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus, somos vivificados e temos a adoção de filhos. Jesus, o primogênito dos filhos, e nós somos adotados pela fé quando cremos no nome de Jesus. Amém? E nos tornamos filhos. Filhos com direito à herança. Temos que entender a herança que temos em Cristo Jesus e nos apropriarmos dela. Quando você se torna filho de Deus, você tem que entender que você tem um acesso especial. Você tem um tratamento especial. Filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Lá, quando Jesus ele fala sobre a oração e ele nos incita, nos desafia a orar, ele diz assim: vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos.
muito mais o Pai Celestial. Então, meu querido, quando você pela fé se torna filho, isso traz a você um privilégio imensurável. Um privilégio grande demais, porque você tem o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, como seu Pai. E se o Pai natural sabe amar e dar o que há de melhor para o seu filho, muito mais o Senhor Deus. Amém? Então, pela fé, quando você diz que pela fé você se torna filho, você tem que entender que o Pai te deu o melhor. E a palavra de Deus diz que se Deus nos deu a Jesus, o seu melhor, o seu filho em sacrifício, não nos dará com o melhor, com Jesus, todas as coisas? Quando você tiver alguma necessidade, quando você estiver passando por alguma dificuldade, algum revés na sua vida, você tem que lembrar que você tem um Pai que está pronto, que está de olho em você, que te acompanha para te abençoar, para te livrar, para te guiar, para te abençoar em todas as coisas. E todas as coisas inclui todas as coisas dos céus, todas as coisas da terra e tudo que há. Amém? Aquele que chama a existência as coisas que não existem, que não são, que traz a vida. Esse é o Pai que te ama. Nós temos que entender a paternidade de Deus. E a fé, ela te levou para essa dimensão de filho. E Deus tem o melhor, Deus tem a bênção, Deus tem o favor, Deus tem a graça para você. Eu sempre penso assim, quando eu estou precisando de algo, eu penso, Deus me deu a Jesus. Quando eu penso em Jesus na cruz e o sacrifício e a dor que ele sofreu, e eu sempre agradeço, Jesus, você não desceu da cruz. Se o pior foi feito por mim, né? O mais terrível, a morte de cruz, que é a pior morte, é o sacrifício de dor, de vergonha. O Senhor dos exércitos, que estava lá vestido de majestade, desceu e fez isso por mim. Aquilo que eu estou necessitando no momento não é nada diante disso. Amém? É essa fé que a gente tem que ter. Você tem que lembrar que você foi feito filho, filho de Deus. Ele te ama. Nós estamos falando do sobrenatural. Jesus, quando ele foi, ele disse, eu tenho que ir, porque vai descer o outro, como o apóstolo ensinou ontem, né? O outro que é da mesma espécie. O outro consolador. E ele estará com vocês. E ele tem poder para realizar, para fazer. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então, se você não se sente amado, se você ainda não entende a paternidade, se você não entende que você foi adotado como filho e o que isso significa, ore nesta manhã para que o amor de Deus, através do Espírito, do sobrenatural, da presença espiritual de Deus, inunde o seu coração para que você saia daqui consciente e se apropriando da paternidade de Deus, amém? E do amor de Deus, o que isso representa para nós. Segundo lugar, através da fé nos apropriamos das promessas feitas a nós. Como eu disse aqui, Deus se torna pai e ele tem uma herança riquíssima para nós. Uma herança que tem tesouros em todas as áreas. Tem tesouros materiais, trazendo em primeiro lugar saúde plena. Tem herança material, trazendo a provisão necessária para o nosso dia a dia. Temos a provisão emocional, que nós sabemos que pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo nós somos curados. Temos libertação. Muitas vezes na nossa vida, nas circunstâncias da vida, somos oprimidos pelo diabo. O diabo vem e quer colocar cangas, amarras na nossa vida.
Mas nós sabemos que Deus tem promessas de libertação para nós. Amém? Porque para isso se manifestou a Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. E não importa a obra, e poderosa quanto ela possa parecer, Deus tem poder para destruir esta obra na sua vida. Amém? Canga, peso não pertence a nós. O fardo que nós carregamos, temos que entregar para o Senhor e nos apropriarmos do fardo de Jesus, que é leve e suave. Nós temos que trazer ao mundo natural as bênçãos estocadas no sobrenatural através da fé. Em Efésios 1:3, a palavra de Deus diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, não é? Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui diz assim: nos tem abençoado. Mas no original, esse nos tem abençoado está no passado, foi algo que já foi feito por nós. Aqui diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Já foi feito. Aqui em Efésios 1, ele descreve a obra de redenção. E parte da obra de redenção é um tesouro que já foi guardado para nós. Uma herança que já foi destinada a nós. Está guardado, está estocado nas regiões celestiais, no sobrenatural. E pela fé, o que a gente faz? A gente adentra nessa região e traz para o mundo natural aquilo que está no espiritual. Amém? Então, qual é a sua necessidade? O que você precisa? Se você, por exemplo, na sua vida financeira, num certo momento da sua vida, você se endivida, não é? A palavra de Deus diz que nós temos que ter para emprestar e não para tomar emprestado. A bênção de Deus sobre nós é ter para emprestar e não ter necessidades e tomar emprestado. Mas você viveu certos momentos, às vezes um revés, uma dificuldade, ou mesmo uma falta de sabedoria em cuidar das coisas que você tem e você se endividou. A palavra de Deus diz que isso não é um resultado de bênção, é um resultado de maldição, uma dívida. E a palavra de Deus diz que Jesus já pagou as nossas dívidas. O escrito de dívida já foi rasgado. Aí você pode dizer, mas apóstola, esse texto se refere à questão espiritual dos nossos pecados. De fato. Quando a palavra de Deus diz que o espírito de dívida foi rasgado, fala da dívida dos nossos pecados. Porque se pecamos, o resultado é o quê? Morte espiritual. Nós pagamos uma vida de pecado com a morte espiritual. Mas Jesus, ele rasga, porque ele se apresenta a Deus e paga essa dívida. Mas, queridos, essa dívida espiritual que Jesus paga, traz como resgate todas as outras. Porque a palavra de Deus diz que ele rasgou essa dívida, pagou essa dívida, para que nós tivéssemos vida abundante. E você não tem vida abundante, nem vida plena e feliz, se você vive andando endividado. É ou não é? Então Jesus paga todo tipo de dívida que você tem. Isso o Espírito me revelou uma vez. Um dia eu estava viajando de ônibus, sentei perto de um senhor e ele começou a contar comigo, conversar comigo e contar as experiências espirituais. Eu logo vi que ele era pentecostal, crente pentecostal. Naquele tempo eu era crente não tão pentecostal. E ele começou a contar, falei, sim, esse cara é doido. E uma das coisas que ele começou a me falar é que ele tinha tido problemas, tinha se endividado. E aí ele virou para mim e falou assim, mas Deus me deu a condição para eu pagar minha dívida, porque Deus sempre paga a nossa dívida.
Gente, eu nunca esqueci isso. Eu fazia faculdade, estava aqui em São Paulo, estava viajando para Santos, eu sempre ia para lá, meus pais moravam lá. E eu nunca esqueci aquilo que aquele pentecostal falou para mim, porque eu achei um absurdo. Eu falei, esse cara é doido, imagina que crente fica endividado. Aí, quando eu e o Lamartine, servindo ao Senhor, sem estar pecando, nos vimos numa situação de endividamento. O que nós vamos fazer? Aí eu descobri que você não precisa estar em pecado para você viver um tempo de endividamento. Porque foi uma realidade onde o Lamartine, na época, era deputado federal e ele recebia o salário lá, mas a igreja abriu muitos outros espaços e tinha muitos compromissos financeiros. E quando teve que cortar alguma coisa, a primeira coisa que nós cortamos foi o nosso salário. Então, a gente vivia com o salário do Congresso, com tantas responsabilidades, né? De viver em 2 lugares e tantas coisas que tínhamos que fazer, e a gente começou a se endividar. E a gente brincava, nós não ficávamos no vermelho, já ficava alaranjado, porque passava um pouco assim. E aí o Lamartine, sem ver solução, nós começamos a orar e jejuar. E Deus nos deu essa realidade, que Deus paga as nossas dívidas. E a gente começou a se apropriar. Senhor, o Senhor paga as nossas dívidas, o Senhor paga as nossas dívidas. Até que Deus levantou alguém para pagar as nossas dívidas. Uma pessoa ligou para ele e falou assim, olha, Deus me falou para eu pagar a sua dívida. Era um amigo que estava ciente das nossas dívidas. Lamartine falou assim, mas você não tem ideia de quanto é. Ele falou, não, pode falar o quanto for, que o quanto for é aquilo que eu vou dar para você. E pagou integralmente a nossa dívida. Quando nós vivemos essa realidade aqui na igreja, né, José Luiz? Que também nós fundamos vários espaços, igrejas, e a gente começou com uma demanda maior do que a entrada. Nós também tivemos essa dificuldade. E os pastores foram orar e jejuar, e Deus deu uma visão para o Lamartine, e quando eles voltaram, Deus, de maneira sobrenatural, enviou uma pessoa que num culto eu praticamente dei uma oferta que cobriu toda a dívida. Foi assim. E eu estou contando esse testemunho para você, para que você saiba que a nossa bênção, a sua bênção, a posse da promessa, a promessa de Deus, aquilo que você necessita, a tua provisão já está lá. Não adianta pedir para Deus fazer algo, Deus já fez. O que você tem que fazer é trazer à existência aquilo que Deus já fez para você. Amém? Não é mais, pode aplaudir ao Senhor. Quando Moisés libertou o povo e saiu do Egito e estava diante do Mar Vermelho, o exército do faraó atrás, querendo chegar, matar, não é, exterminar o povo de Israel. Ele começou a orar e clamar a Deus, Senhor, faz alguma coisa, dá libertação agora. O que Deus fez? Não, isso aí eu não vou fazer porque eu já fiz. Diga ao povo que marche. É mais ou menos isso que acontece hoje. Hoje, você não precisa pedir, você tem que se apropriar pela fé. Amém? Você tem que entender qual é a sua necessidade, qual é a promessa equivalente àquela necessidade. Pegar aquela promessa e trazer à existência pela fé aquilo que Deus já te abençoou. Diga assim, Deus já me abençoou. Com toda sorte de bênção. Não é com uma delas, com todas. Você só precisa saber qual é a resposta de Deus para a sua necessidade. Se você, pela palavra, descobrir qual é a resposta, você diga, é isso? Eu tomo posse. Eu me aproprio, eu trago a existência. Pela fé, pelo sobrenatural de Deus. A palavra de Deus fala de cura física. Lá em Isaías, que ele se tornou chagas, não é?
pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, pelas suas feridas nós fomos sarados. Se é isso que Jesus fez por você, quando você ficar enfermo, o que você tem que fazer? Pedir a cura e se apropriar. Mas você pode falar, pensar, puxa, nem todos vivem a cura, nem todos se apropriam. Você pode não ter respostas àqueles que não se apropriaram. A gente não pode dizer, ou está pecando ou não creu. A gente não sabe o propósito de Deus, mas que você tem que saber que Deus tem cura para você. E pela fé você pode se apropriar da cura. E eu vou dizer uma coisa. Quem recebe é quem crê. Eu não posso dizer que quem não recebe é porque não crê. Isso eu não posso dizer. Mas eu sei que quem recebe, creu. Recebeu porque creu, porque já está lá a tua cura. Isso é tão verdade, meus queridos, que tem igrejas onde as pessoas andam nesse mover. Elas são tão ministradas que elas creem na cura. E quem tem mais necessidade, tem mais busca, portanto, adquire mais fé. Aquele irmãozinho que às vezes não tem condições de, quando fica doente, pagar um bom médico ou ter acesso a um bom plano de saúde, a um bom atendimento, o que ele faz? Ele fica lá até receber a cura e recebe. Ou mesmo quando você tem condições de ter bons médicos, mas tem um momento da sua vida, seu histórico de saúde, que o médico diz, não posso fazer mais nada. Aí é que você tem que procurar quem? O Deus do impossível, realizar o impossível. Crer no incrível, não é? E ver o invisível, é a fé. Aí você começa a crer na sua cura. Você começa a se ver curado. E aí você realiza o impossível. Aquilo que o médico disse, olha, não tem jeito, não tem cura, você se apropria porque já está lá. Amém? Eu me lembro que eu tinha crises de coluna, aí eu fui no médico, fui saber o diagnóstico, eu tinha escoliose. Eu era jovem. Quando eu engravidei da Érica, eu não conseguia dar banho. Até um ano, quem deu banho na Érica era o Lamartine. E meus pais moravam em Santos, minha mãe está aqui. Eu viajava para Santos, chegava lá com dor, não chegava? Tinha que dormir num colchãozinho bem fininho no chão. Uma viagem de 1 hora e meia já me dava crise de coluna. E orei muitas vezes. Mas eu comecei a me apropriar da cura. Comecei a crer na minha cura. O Lamartine começou a ministrar em mim. Um dia eu estava numa crise tão grande, assim, no meio da madrugada, a gente dormindo, e acordei com aquela dor insuportável. Aí ele virou para mim e falou, eu virei para ele, acordei e falei, meu amor, não estou aguentando de dor. Ele falou assim, Jesus vai te curar, você crê? Eu falei, eu creio. Isso depois de várias orações, no meio de uma noite que nós nem acordamos direito. Ele orou por mim. Depois daquela noite, eu nunca mais tive dor. Escoliose, o médico diz, não tem cura. Você tem que fazer fisioterapia e tomar remédio nas crises. Não tem cura, de repente, é a coluna que é torta e não tem como consertar, mas Deus conserta. Eu me lembro uma época, quando o Lamartine tinha programa de TV, ele sempre ministrava sobre o sobrenatural, e veio uma mulher na igreja, que o filho tinha tido ele tinha fraturado e não tinha colado o osso mais. E não tinha como, os médicos disseram que o caso dele era insolúvel. E aí, ela trouxe e creu, ela falou, olha, Deus me falou que o Senhor vai orar e ele vai ser curado. O Lamartine orou por ele, ele se sentiu bem, mas não tinha provas nenhuma. Depois aquela mulher veio e trouxe os exames dizendo, olha, ele foi curado. Amém? O Coraiola, o apóstolo Coraiola sempre vem aqui e diz que o filho dele tinha aquela doença que tinha convulsões constantes e os médicos tinham dito, não há cura para isso. Ele tomava remédios fortíssimos. Um dia o Lamartine foi fazer um congresso de Nova Era lá, orou por ele, e ele saiu de lá, o Coraiola, o pai dele, nunca mais deu remédio, porque creu e ele foi curado. Então,
o que a gente sabe é o seguinte, que Deus faz e deixa estocado. O que é que você necessita? Ele já nos ensinou a orar pela provisão diária. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Deus já disse que você tem que ter vida abundante, ter para você e ter abundância sobrando para que você possa emprestar e não tomar emprestado. Amém? Na realidade emocional, se você entrar em depressão, você tem que buscar o Senhor para que Ele te liberte, porque mesmo que você busque assistência médica, só o remédio não vai te tirar da depressão. Você tem que ser ministrado, como a palavra diz de si mesma. A palavra refrigera a alma, o que cura, o que traz o frescor para as nossas emoções, é a palavra, é o espírito de vida. Então, para cada coisa, para cada necessidade, tem um estoque. Diga comigo, tem um estoque nos céus que contém todas as necessidades, o suprimento de todas as minhas necessidades. Amém? Então, quando na sua vida, no seu histórico, você for caminhando, se as necessidades se apresentarem, você tem que olhar para o sobrenatural. Discernir que a tua bênção está lá e pela fé entrar e trazer à existência. Amém? A palavra de Deus em João 14, 13, 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que diz aqui? E tudo, diga tudo, o que pedirdes em meu nome. Tudo é o quê? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, se pedirdes alguma coisa, eu o... Meu querido, quando eu tenho algo que eu quero, que eu acho muito difícil acontecer, eu pego esse versículo. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, porque eu quero que o Pai seja glorificado na sua vida. Porque se você for um derrotado, ninguém vai querer seguir o teu Deus. Deus vai ser glorificado quando você for vencedor. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Há desertos na nossa vida, mas deserto não é lugar de morada, é passageiro. As tribulações produzem o quê? Um peso de glória, mas ele te passa daquele momento. Não é definitivo. E aí é que você tem que entender que tudo que você precisa, você tem que pedir a Deus e o Pai vai te responder porque Ele quer ser glorificado na tua vida. Você vai ser a luz para o mundo. Você, quando você é chamado de cristão, você é o Cristo que o mundo vê. Portanto, você tem que ter uma vida vencedora. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Nós estamos numa dimensão maior do que a vitória. A vitória não é tudo, há algo maior, que vai além da vitória, que é o seu testemunho, amém? De filiação, de filho, que traz ao mundo o desejo de ser parte daquilo que você é, de conhecer o teu Deus. Seja específico ao pedir quando você tem alguma necessidade. Esclareça. Tenha intimidade com o seu Deus. Diga a Ele aquilo que você deseja. Se você tem alguma necessidade, peça a Ele. Se você tem algum desejo, expresse a Ele. Deus, Ele está pronto a fazer os pequenos detalhes na nossa vida. Amém? Em Provérbios 10, 24 diz assim: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Que diz aqui o anelo. O que é o anelo? Desejo. Você é justo, justificado em Cristo Jesus? O seu desejo Deus cumpre. Amém? Aquilo que você sonha, Deus realiza para você.
E tem um texto lá em Salmo 37:4 que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Tenha uma vida de intimidade, ame ao Senhor, sirva com tudo que você pode. Agrade a Ele para ver se Ele não vai agradar a você. Vai agradar nos detalhes da sua vida. É um chinelo que você quer, é um doce que você quer comer, né? É algo que você quer vestir, é uma viagem que você quer ter, tudo. Eu me lembro que teve umas férias que o Lamartine ia gravar lá nos Estados Unidos. A gente fazia um programa de TV e ele ia a cada 2 meses gravar lá nos Estados Unidos. E era julho, ele ia fazer as gravações lá. Só que ele tinha as despesas cobertas pela igreja, mas eu e a Érica sempre íamos quando alguém pagava para a gente. E já tínhamos ido algumas vezes, meus pais já tinham nos dado algumas passagens, mas daquela vez não tinha ninguém se manifestado, então nós duas não íamos. E o Lamartine. E um amigo nosso ia com a esposa e ia levar os filhos, muito próximos. Aí eu comecei a pensar, o Deus que eu sirvo, que tem todo o estoque lá, tem o estoque da minha viagem também. A minha viagem está lá, minha passagem está lá. Eu comecei a orar, e nada. Um dia antes, o Lamartine ia embarcar na segunda-feira. No domingo, nós fomos tomar um lanche na casa da minha sogra e o meu cunhado estava lá, meus cunhados. Aí eles contamos da viagem e ele perguntou, mas vocês não vão? Eu e a Érica. Aí o Lamartine relatou que ele ia, mas que nós não íamos dessa vez, porque não tínhamos condições na época, então a gente ia ficar. Aí passou o culto, quando nós chegamos em casa, eles ligaram, dizendo que iam dar as passagens. Mas, você pensa, a gente já tinha ido tantas vezes, precisávamos ir? Não, mas eu tinha desejo de ir, eu anelava. O desejo do meu coração, eu pensei, o meu Deus, o Deus que sirvo, vai me deixar nas férias em casa por falta de dinheiro? Não é o Deus que eu conheço. Eu tinha tanta convicção que eu ia, gente. Só faltou a resposta, a maneira que Deus ia fazer. Quando a Érica foi morar nos Estados Unidos, ela tinha 20 anos, ficou lá um tempo, 7 meses, 8 meses. Nós fomos levá-la, né? E depois nós íamos buscá-la no final desse período. Mas eu comecei assim, eu não vou aguentar ficar 7 meses longe da Érica. Só que nós não tínhamos um dinheiro para irmos lá nesse meio tempo. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, nós levamos ela em dezembro e íamos buscar em julho, agosto. Aí eu comecei a orar, falei, não, Senhor, eu quero ir em maio, no aniversário da Érica. E comecei a orar. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Eu e o Lamartine e eu fomos convidados para pregar lá nos Estados Unidos. O pastor ligou e falou assim, olha, é uma conferência para casais, eu quero que você e a sua esposa venham e nós vamos pagar todas as despesas. Agora vocês têm que escolher uma data em maio, porque é o mês da família. Que dia que a Érica faz aniversário? 8 de maio. Meus queridos, foi a única vez que eu fui convidada para pregar nos Estados Unidos. Eu fui convidada para pregar lá, para Deus me pagar todas as despesas para eu estar presente no dia do aniversário da minha filha. É isso. Podia passar sem ir lá no aniversário dela? Poderia. Mas se você se agradar do Senhor, não tem desejo que Deus não supre. Se Ele não suprir qualquer desejo, você se tranquilize, meu querido, porque teria sido muito ruim para você. Porque Deus só não dá se for ser laço na sua vida. Porque todo o resto Ele dá. Sabe aquele pai? Eu sou uma mãe assim, eu creio que vocês, bons pais também. Quando seu filho deseja alguma coisa, você faz tudo para dar. Deus é assim, Deus faz tudo para nos abençoar. Aliás, não é o que Ele faz, Ele já fez, não é? E se manifesta na nossa vida segundo os desejos do nosso coração.
Nós vivemos em fé para realizar o cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler um texto lá em Romanos 4, 18 a 21, que fala sobre o propósito de Deus para a vida de Abraão e como ele creu para viver esse propósito. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Eu quero, olha só aqui. Abraão creu para vir a ser pai de muitas nações. E sem enfraquecer na fé. Ele não enfraqueceu na fé. Depois diz assim: e a idade avançada de Sara, ele não duvidou. Ou seja, ele creu, ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, e ele estando plenamente convicto. Olha, creu, sem enfraquecer na fé, não duvidou, pela fé se fortaleceu e estava plenamente convicto. Num texto pequeno tem 5 vezes nos esclarecendo que ele creu. Ele creu, ele não duvidou, ele não enfraqueceu na fé. Um homem, Deus apareceu para ele e disse assim: você vai ser pai de nações. Ele não podia gerar, não tinha filhos, sua esposa não gerava, tinha esterilidade, e ele não enfraqueceu na fé. E Deus foi ministrando ao longo do tempo da sua vida. E teve um momento que ele aceitou, ele creu, e aquilo se realizou na vida dele. Amém? Então, nós temos que crer para realizar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quero contar uma historinha. É um relato, é uma lenda, é uma história que aconteceu com Napoleão Bonaparte, um de seus soldados. E diz assim: certa vez, o cavalo do imperador Napoleão Bonaparte assustou-se e ameaçou a sair em disparada. Um soldado, percebendo que um perigo, avançou e, segurando as rédeas bem curtas, conseguiu dominar o animal. O imperador demonstrou sua gratidão por meio de uma incontinência e diz ao soldado, ele era um soldado. O imperador disse: obrigado, capitão. Com uma rápida resposta, o soldado respondeu à continência e perguntou com simplicidade: de que batalhão? Que ele era soldado, quer dizer, já tinha sido promovido. Impressionado com a fé do soldado, o imperador tornou-lhe a prestar-lhe incontinência, dizendo: da minha guarda pessoal. O soldado respondeu à continência, virou seu cavalo e foi até a formação da guarda imperial e disse-lhes com uma continência: eu sou o seu novo capitão. Retribuindo a continência, o oficial perguntou: por ordem de quem? Apontando para o imperador, respondeu-lhe: dele. E ele assumiu a nova posição. Amém? A gente tem que ser assim. Deus falou? Vou assumir minha posição. Deus falou? Receba a minha bênção. Amém? Essa é a fé que Deus deseja de nós. Terceiro lugar, pela fé nós experimentamos os impossíveis de Deus. Em Lucas 8, 27, a palavra diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aqui, eles estavam falando da dificuldade do rico entrar nos céus. Aí Jesus falou: é difícil? É quase impossível. É impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, quando você está vivendo em algo, você necessita de algo na sua vida que você diz: impossível. Para mim é impossível, não vejo solução. Para Deus, é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis. Você é capaz de pensar no impossível na sua vida? Não é para Deus. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis para Deus.
em todas as suas promessas. Amém? Pela fé, você tem que entrar no sobrenatural e crer e trazer à luz o impossível, a realização do impossível, porque é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, eu falei sobre a fé que nos leva à salvação. A fé que nos leva à apropriação das promessas. Em terceiro lugar, a fé é convicção e certeza. É o oposto à incredulidade. A certeza e a convicção, ela é o oposto à incredulidade. Não pode haver incredulidade nas nossas vidas, senão a fé nós não operamos em fé. Em João 20, 27 diz assim, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos e todos ficaram maravilhados. Mas Tomé não estava presente. Ele disse assim, eu só creio se vejo. Se eu não vir, eu não creio. Não é possível que Jesus ressuscitou. Não é possível. Ele deve ter falado isso, né? Quando Jesus se apareceu para ele, diz, Tomé, seja crente, Tomé. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim, seja crente, minha querida. Sabe por quê? Porque fé, você crê naquilo que você não vê. Se você precisa ver para crer, meu querido, a melhor fase da vida é quando você está esperando a bênção. Porque quando ela realiza, você festeja, mas quando você espera, a fé opera. Amém? É por isso que na presença de Deus só vai sobrar o amor, não precisa mais de fé nem de esperança, porque vai estar tudo revelado, vai estar tudo ali na tua frente. A fé opera quando você está esperando acontecer, quando você não está vendo. A fé é o oposto à inconstância. Tiago 1, de 6 a 8 diz assim, peça, porém, com fé. E em nada? Repita em voz alta. Em nada? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, diga ânimo dobre. Inconstante, diga inconstante. Em todos os seus caminhos. Aqui, ele está falando sobre sabedoria. Ele diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas você tem que pedir em nada duvidando. Você não pode ter ânimo dobre. Uma hora você crê, outra hora você descrê. Você não pode ser inconstante. Você tem que ter fé. Você pede e fica firme até se realizar. Mas você pode dizer, puxa, é tão duro, porque vem aqueles pensamentos, eu creio, eu trago a palavra, e vem aqueles pensamentos de incredulidade na minha vida, é muito difícil. Meu querido, você tem que superar a incredulidade, a dúvida. Você tem que pegar a promessa e orar até que você gera, nasce, e você tem uma convicção tão plena que aquilo vai acontecer com você, operou a fé. Porque esse negócio de um dia você crer, teu filho está precisando, está num momento difícil, algum parente seu, alguma dificuldade, está às vezes numa marra, está passando por uma separação, situações terríveis de abandono, alguma situação muito complicada. Você olha para aquilo, você crê, você começa a orar e você tem que perseverar até que você veja. Você tem que gerar fé. Você não pode, hoje vai acontecer, amanhã demora 1 ano, 2 às vezes para realizar, você desiste. Não. Quando a palavra de Deus fala que Abraão recebeu porque creu, ele esperou 25 anos, meu querido. Não importa o tempo que você vai esperar, porque Deus tem o melhor tempo para você. Mas no tempo você vai dizer, eu creio e não me arredo daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Amém? A fé opera no tempo, a fé espera até a realização acontecer. Em João 15, 7 diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Pedireis o quê? Será feito. Se você estiver em comunhão com Deus, você entender o propósito e a palavra de Deus, você pode ficar firme que isso vai acontecer na sua vida. Fica firme. Você pode pedir o que você quiser, que Deus vai te abençoar. Terceiro lugar, a fé é a certeza e convicção que serão alcançadas as suas promessas. Só que ela é um processo. Primeiro acontece a visão, depois a confissão e dá fruto a segurança. Quando Deus te disser algo que vai fazer na sua vida, começa a visualizar, como Deus fez com Abraão. Deus falou, olha as estrelas dos céus, você não pode contá-las, assim será a sua descendência. Olha a areia do mar, você também não pode contar, os grãos, assim será a sua descendência. Começa a se visualizar. Se você está enfermo, começa a se visualizar curado. Se você quer viajar, já se vê lá, como eu. Se você quer algo, já se vê naquele momento, visualize a sua bênção. Você vai gerando no seu espírito, aí você começa a confessar. Sabe, não aceite palavras de condenação e de morte, traz a luz, profetiza. Ontem a pastora Marluz falou, profetiza, profetiza. Nós trazemos a vida aos ossos secos através da palavra, profetiza, entra. Em algum lugar, por exemplo, se você está pensando na sua família, quer orar pelo seu marido, entra no quarto e profetiza. Começa a orar. Vai lá, declara. Põe a mão, ora, né? Ali, passa a mão e ora, repreendendo. Você tem ação, você tem poder para realizar. Você tem que ver, confessar, até que de repente, em algum momento, você vai ter uma segurança tão grande que você vai viver aquilo. Aí a fé deu à luz a sua bênção. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus faz mais do que você pede e pensa. Quando nós estávamos esperando para ter um local novo, sabe, um espaço para a igreja, isso daqui que Deus nos deu foi além do que eu pedi e até do que eu pensei. É por isso que quando a gente pensa algo, saiba que Deus vai nos superar. Eu entro aqui e eu falo, Deus me superou. Deus superou as minhas expectativas. Por isso a gente tem que pensar grande, nunca pense pequeno, pensa sempre grande, porque Deus vai além do que você pensa. Deus vai fazer em você a medida da sua fé, por isso você tem que crer em coisas grandes. Eu tinha uma parente minha, que eu não vou nem citar porque muitas pessoas a conhecem, e ela trabalhava num local e a chefe dela era uma opressora, uma pessoa que era oprimida e oprimia o espaço de trabalho. E eu comecei a orar com ela e comecei a ministrar na vida dela. Eu falei, você não tem que aceitar isso, entre lá, começa a declarar a palavra de Deus. Ela comprou um calendário que cada dia tinha um versículo, ela chegava lá, orava e declarava em voz alta a palavra. E eu falei, e outra, você vai pedir o lugar dela, porque é você que tem que estar no lugar dela. Para sanear aquele espaço, era um espaço público. Você vai pedir e Deus vai te dar. E o que aconteceu? Deus deu o espaço para ela. Hoje ela ocupa o lugar da chefe dela. Então, você não vai pedir para a sua vanglória, você vai pedir para que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida. Amém? A palavra diz em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que já recebestes, e assim será convosco. Quando você pede alguma coisa em oração, você tem que o quê? Crer que o quê? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, você tem que crer que já está na sua mão. Você vai pedir para Deus alguma coisa que você deseja, mas a hora que você crê que você recebeu, você já recebeu. Entendeu? É a visão, a confissão e a segurança. A hora que você creu, eu falo, agora já tenho aquela coisa. Já recebeu.
Quando você pede para Deus, e é uma promessa expressa na palavra de Deus, você tem que crer que aquilo já está na sua mão. Só vai ter o tempo de chegar. Amém? Então, meu querido, a fé é essa porta que faz adentrar no sobrenatural. Eu profetizo que a sua medida de fé vai aumentar esse final de semana. Amém? Você, segundo a palavra de Deus, em qualquer das suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, você encontrou uma promessa, você vai crer que você já tem, porque você já tem, você precisa crer, não duvidar. E ficar na presença de Deus. Se você tem dificuldade de crer, você vai ficar até que você creia. Você vai pegar a palavra e profetizar tantas vezes que o dia que você der à luz a sua fé, você já recebeu. Amém? Porque todas as bênçãos já estão estocadas para nós. E a porta de acesso a essas bênçãos é a nossa fé. Amém? Feche os seus olhos, meus queridos, eu quero orar por vocês. Em primeiro lugar, eu quero orar ao Espírito Santo para que te dê uma visão ampliada. Você tem que entender que, como filho de Deus, você tem as riquezas da terra ao seu dispor. Se você buscar ao Senhor e for fiel ao Senhor e cumprir o seu propósito, as riquezas da terra virão para você. A palavra de Deus diz que se crermos, se ouvirmos a palavra de Deus, se obedecermos, nós comeremos o melhor da terra. Deus tem preparado o melhor da terra para a sua vida. Se ainda você não tem vivido, está na hora de você se comprometer com o Senhor e crer que é isso que Deus tem preparado para você. Se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ouça a voz, ouça a palavra, creia e você vai viver. Deus quer liberdade para a sua alma, quer que você seja livre, que você seja alegre, que o gozo do Senhor encha a sua vida, a sua alma. Que você seja pleno no Senhor, a despeito das circunstâncias ao seu redor. Você tem poder para determinar para que as circunstâncias mudem. Tanto na sua vida, como na vida dos seus familiares, como na vida da sua cidade, da sua nação. Pela fé nós alcançamos o que para nós é impossível, mas não há impossíveis para Deus. No que concerne às suas promessas, não há nenhuma limitação. Amém?